achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia estamos aqui para desfrutar de provérbios, desfrutar de toda a palavra de Deus. O programa Mães Amorosas oferece para vocês hoje, dia 23 de dezembro. E vamos para o provérbio de hoje. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, e sobre a serva quando se torna herdeiro da sua senhora. Provérbios 30, 21 até o 23. E o texto vai nos explicar o que esse provérbio quer dizer, né? Ele explica direitinho. E o título é Orgulho e Arrogância. A autoridade absoluta de Deus é responsável pela estabilidade do universo. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Por esta razão, há ordem para tudo. Por exemplo, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Quando a ordem é subvertida, começa a confusão. Quando o servo se torna rei por não ter experiência em governar, isso pode incorrer em má administração e orgulho. O poder corrompe o caráter despreparado e o torna insuportável. Essa é a explicação do rei, do servo que se torna rei, né? O mesmo ocorre com o insensato quando anda farto de pão, pois a fartura faz um nécio se esquecer de sua origem simples. Mais uma explicação simples. E tomar com uma mulher desdenhada, e também com a mulher desdenhada, recalcada, quando se casa, fica difícil de se conviver. Ou com a serva quando se torna herdeira de sua senhora. O homem é extremamente vulnerável ao orgulho e arrogância. Mesmo na igreja, Paulo alerta para pessoas despreparadas não assumirem posição de líder, para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Vamos servir o Senhor com humildade? E Ele, no tempo certo, nos exaltará. Amém, irmãs? Vamos servir o Senhor com humildade e Ele, no tempo certo, nos exaltará. Amém. Longe de nós o orgulho e a arrogância. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Arleide Duarte. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é o Senhor. Bom dia. Estamos aqui para desfrutar de mais uma porção, rica porção do alimento diário. É o volume 4, que tem por título Reconectados a Cristo, do nosso amado irmão Pedro Dong. Semana 2, terça-feira. A leitura bíblica está em Mateus 13, de 1 ao 23, e Apocalipse 12, 11. E o versículo para ler coração está em Mateus 13, 23, que fala: O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Título de hoje: A cruz e a semeadura genética de Deus.
A cruz e a semeadura genética de Deus. Após receber a carga genética da serpente, a única saída para o homem é a cruz de Cristo. A solução é a morte do velho homem. Não há como reformá-lo, pois a carga genética da serpente está injetada nele. Reitero que só há um jeito de sermos libertos da carga genética da serpente. Só há um jeito: fazer morrer nosso velho homem. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. Livremos-nos dessa escravidão. Nessa escravidão, se fazemos o mal, somos condenados. E se tentamos fazer o bem, não conseguimos. O que fazer? Nada. Cristo fez tudo por nós. Ele morreu por nós e pela fé fomos incluídos em sua morte. Quando Cristo foi crucificado com ele, nosso velho homem. Por isso nós temos de amar a obra da cruz de Cristo. Ela é nossa redenção, nossa salvação, nossa libertação do cativeiro do pecado. A cruz nos liberta da carga genética da serpente. No Evangelho de Mateus, lemos sobre o semeador que saiu a semear, mostrando que nosso Senhor Jesus veio à terra para semear. Uma vez que a serpente conseguiu injetar sua carga genética no homem, arruinando-o para o plano de Deus, agora Cristo é usado por Deus como o semeador que semeia a semente de Deus no coração do homem. Mateus 13, de 1 ao 23. Em Cristo há uma nova esperança. A esperança da semeadura, da semente divina, a semente do reino. Estamos em uma luta entre dois reinos. Satanás se antecipou e injetou no homem seu DNA maligno. Deus providenciou na cruz de Cristo a morte de nosso velho homem. Agora, no novo homem, Deus providenciou uma semente divina, a semente do reino, que vem da palavra de Deus, que vem da palavra do reino. Deus faz a obra por meio de sua palavra. Aleluia! Quando ouvimos a palavra do reino e nela cremos, a semente de Deus é injetada em nosso interior. Isso é nossa salvação. Agora carregamos o DNA, a carga genética de Deus. Essa é a derrota de Satanás. Por isso, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não contamos com o nosso velho homem capaz, porque o homem natural tem a carga genética da serpente. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. A palavra semente, usada na parábola do semeador em Mateus 13, em grego é esperma. É a semente que faz uma planta germinar. Uma vez enterrada no solo, a semente começa a germinar e faz crescer uma nova vida. É isso que Deus está fazendo conosco. Atentemos para o fato de que na parábola de Mateus 13, o semeador saiu a semear, isto é, Jesus Cristo não ficou dentro de quatro paredes. Ele saiu e foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, que é a palavra do reino. A palavra do reino é a semente do reino, que precisa encontrar terra para germinar. Onde está a terra para que a semente de Deus possa germinar? A terra é o coração do homem. Nosso coração é a terra em que Deus injeta a semente do reino, a fim de que a vida divina germine para seu reino poder crescer. Amado leitor, você percebe a gravidade do que aconteceu no Éden com a desobediência do homem? Mas Cristo recuperou tudo. Por isso não vivemos mais na carne, não vivemos mais no velho homem, em nosso homem natural, não vivemos mais por nossa capacidade, por nosso esforço para agradar a Deus.
todo esforço realizado por nosso homem natural continua contaminado pela carga genética da serpente. Saiamos dessa esfera. Depois dessas palavras, a vida da igreja deve ser vivida em outra esfera, não mais na esfera da carne, não mais na esfera do velho homem e de nossa capacidade natural. Aleluia. Jesus é o Senhor. Bom dia a todas. Olá, criançada! Vamos juntos fazer a imersão nesta terça-feira? Em Gênesis, Deus criou o tempo. Tudo Ele criou. Vamos juntos? Em Gênesis, Deus criou o tempo. Em Gênesis, Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Comigo, vamos lá! Em Gênesis, Deus criou o tempo. Tic-tac, tic-tac. Em Gênesis, Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Aleluia, pois tudo Deus criou. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje, dia 23 de dezembro. E agradecemos ao Senhor por isso, né? Graças a Deus. Ó, Senhor, estamos aqui no final do ano, completando o nosso voto, né? Com muita luta, como a gente sempre fala, né? Mas isso é para você saber que não é só você que luta, não, né? Todas nós lutamos, né? Todos os dias para poder ter esse tempo de qualidade com o Senhor, certo? Então, a luta é nossa, certo? Estamos lutando pelo reino, que o Senhor possa governar nós primeiro e também a nossa casa, né? E todos ao nosso redor. Amém? Isso aí, tem que lutar mesmo. Ó Senhor Jesus, sem luta não tem vitória. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Nós podemos desfrutar do Senhor, voltar ao Senhor. Sempre tem esse caminho de volta. Muito obrigada. O Senhor possa dar para nós sempre a escolha certa, Senhor, que possamos usar nosso livre-arbítrio para escolher o que o Senhor quer que nós escolhamos. Senhor Jesus, te agradecemos por essa leitura bíblica, o Senhor está abrindo o livro de Zacarias para nós, isso é maravilhoso. O Senhor continua falando conosco no nosso dia a dia. Abençoa a leitura de hoje, que nós possamos ganhar nesses capítulos que nós vamos ler hoje de Zacarias. Senhor Jesus, unja-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter revelação, que a palavra possa entrar e permanecer em nós. Amém, aleluia! Temos o nome e temos a palavra do Senhor, né? Isso aí. Ó Senhor Jesus. Então agora nós vamos começar a leitura de Zacarias, capítulo 4 e 5, é bem curta, mas a gente vai ter as notas para complementar. Então vamos à quinta visão agora, né? Ficou bem claro as 4 visões, né? Graças ao Senhor, né? O Senhor certamente tem mais luz para nos dar, mas até aqui o Senhor nos deu uma compreensão das 4 visões. Agora vamos para a quinta, que é o candelabro de ouro. Versículo 1. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse,
esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então eu perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Bom, agora a gente vai entender. Vamos para as nossas notas, certo? Faço uso da Bíblia King James, também estou usando a anotada, tá bom? Nota 4, de 1 a 10. Confrontando com a reconstrução do seu templo e a sua cidade, o povo escolhido se sentia pequeno. Eles eram poucos, né? Impotente e também sobrecarregado. A oposição à reconstrução do templo vinha de dentro, né, e também de fora. Desde os samaritanos, que os acusavam de traição, né, até alguns membros do próprio povo que pensavam que os obstáculos contra o projeto eram intransponíveis. Então, tem referência para você aqui em Esdras, capítulo 3, versículo 12, e Ageu, capítulo 2, versículo 3. Mas Zacarias enxergava as coisas de forma diferente. Deus capacitaria o povo e seu líder Zorobabel. Então, a visão era particularmente evocativa, pois quem despreza o dia das coisas pequenas, né? Então, principalmente quem viu o templo, né? A formosura, o esplendor do primeiro templo, quando viu o templo em ruínas, então achava impossível reconstruir esse templo, né? Então havia essa oposição dos próprios judeus, né? E também dos de fora. Então o Senhor vem e mostra para Zorobabel que não é pela sua força. Quem é Zorobabel? É o governador que está com essa incumbência, né, de reconstruir o templo. Esse Zorobabel foi nomeado por Dario da Pérsia, para que ele viesse reconstruir o templo. Então, ele é o governador do lugar e, junto com ele, Josué, o sumo sacerdote. Então, essa é a liderança do povo. O Senhor manda uma palavra para a liderança, né? Olha, não temam não, porque quem vai fazer isso, quem vai reconstruir o templo, Zorobabel, não é você, sou eu, né? Então, assim que o Senhor manda um recadinho aí para a liderança de Israel. Nota 4, de 4 a 6. Pergunta o anjo, não sabe o que é isto, né? Então, isso aumenta a expectativa, né? Quanto à resposta, né? E também mostra a necessidade de conhecer o que ele está vendo, né? De ser revelado para ele. Ele tem que compreender o que ele está vendo, né? Não adianta só ele ter uma visão se ele não tem a compreensão daquilo. Então, ele pergunta, o que é isso? Ele pergunta, você não sabe o que é? Mas em seguida ele dá a resposta. Então, aquilo que o anjo diz para Zorobabel acerca do Espírito, provê de discernimento para se interpretar
candelabro que ele está vendo, né? Então, vamos entender o que é essa visão do candelabro. O azeite simboliza o Espírito de Deus, certo? O azeite é o que mantém o candelabro aceso, certo? Então, é o Espírito de Deus. Portanto, embora Zorobabel fosse um instrumento para a realização dos propósitos de Deus, isso só podia acontecer porque o Senhor estava suprindo o candelabro de azeite, certo? Em abundância, tinha luz ali no candelabro. E essa luz vinha do próprio Deus. Essa compreensão do significado do candelabro, ou castiçal, é apoiada pela explicação do anjo no final da visão, né? Então, isso mostra, Zorobabel, não é a sua força que vai fazer você vencer, sou eu mesmo, eu que vou suprir você com azeite, certo? Com o Espírito. Né? Nota 4, de 6 a 7. Embora Zorobabel fosse um legítimo herdeiro do trono de Davi, o seu papel era aparentemente limitado a governador. Apesar dele ser mencionado em termos elevados, lá em Ageu 2, 21 a 23, em uma linguagem hiperbólica, ele seria capaz de mover montanhas. Entretanto, uma vez que todo o crédito é devido a Deus, gritos de graça a ela eram muito apropriados, né? Então, embora Deus capacite instrumentos humanos, né, como no caso ele está capacitando Zorobabel, a sua intenção é negar qualquer reivindicação humana, certo? À força ou ao poder. Então, Zorobabel era um instrumento, mas a força e o poder era de Deus. Nota 4:10. Características de outros textos visionários da Bíblia, os 7 olhos do Senhor envolvem um simbolismo que foi deixado sem explicação. Embora muitas vezes se sugira que os múltiplos olhos podem significar sabedoria, conhecimento, a incerteza a respeito desse detalhe lembra ao leitor que Deus é transcendente e seus caminhos estão além da compreensão humana. Né? Então, esses 7 olhos que percorrem toda a terra são os olhos do Senhor. Né? E Ele está vendo tudo, né? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nota 4, 11, 14. Aqui, a mensagem do candelabro, ou castiçal, torna-se ainda mais exótica. Dada a colocação dessa visão junto à precedente, é provável que esses são os 2 ungidos, os dois filhos do azeite. Que quem eram a liderança ali? Era Josué e Zorobabel. Né? Josué, o sacerdote, e Zorobabel era o governador. Os 2 estavam recebendo azeite, certo? Ó Senhor Jesus. Então, havia 2 oliveiras que supriam azeite para o candelabro. Os 2 aí estavam sendo supridos pelo Senhor, com o Espírito, né? Então, agora nós vamos para o capítulo 5. Eu acho que ficou claro essa questão do candelabro, né? Ó Senhor Jesus, se o Senhor nos der mais palavra que a gente completa. Nota 6, essa foi a visão 5, né? É a visão do candelabro de ouro. Agora, mais uma visão para o profeta Zacarias. Essa é a 6ª visão, o rolo que voava. Versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, eu vejo um rolo voando, que tem 9 metros de comprimento, 4,5 metros de largura. Então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque quem roubar será expulso segundo a maldição. E quem jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras.
a sétima visão, a mulher e o cesto. Acho que é melhor a gente ver, vamos ver até aqui e vamos ver essa visão, a sexta visão. O rolo. Sim. A sexta visão, ela concentra-se na Torá, que são os 5 livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Essa é a Torá. O que caracteriza um afastamento do foco em Jerusalém e seu templo nas visões precedentes, né? A mudança envolve uma mudança significativa do encorajamento para a expectativa da revelação daquilo que Deus fará, para a exposição daquilo que Ele espera que o seu povo faça. Em todo o Antigo Testamento, o pacto de Deus com Israel é apresentado como uma relação recíproca, né? Uma aliança, onde os dois têm obrigações e deveres, né? Direitos e deveres, né? Deus tem a bênção, né? E o homem quer recebê-la. Só que a bênção depende da submissão do homem. Para você conferir, Gênesis 17, versículos 1 a 2 e também o versículo 9. E Jeremias, capítulo 18, versículo 7 até o 10. E isso não era menos verdadeiro para os repatriados. Então, aqueles que haviam voltado, eles tinham que estar obedecendo ao Senhor, né? Embora esse ponto já tenha sido tratado, Zacarias o desenvolve nessa visão e também na próxima. Então, o rolo que ele está vendo ali, né? As dimensões do rolo são incomuns, porque é muito grande, né? Embora as proporções surgiram um rolo parcialmente desenrolado, como se estivesse esperando para ser lido, né? Porque o rolo é um canudo, né? Então, era escrito, né? Eles eram escritos em pele de carneiros, então era algo assim, grandinho, assim, né? Não sei quantos 20 centímetros, por aí, 30 centímetros. E depois, de escrito, ele era enrolado num canudo. Então, nessa visão aqui, esse canudo está aberto. E é muito grande, 9 metros por 4,5, né? Então, é muito grande esse rolo. Então, sugere que era para o homem ler esse rolo, que é os 5 livros de Moisés, ou Pentateuco, certo? Ou a Torá, certo? Então, era para eles obedecer a palavra do Senhor. Essa foi a visão, né? Para quê? Para que o Senhor possa fazer a parte dele, que é abençoar. Muito bem, acho que nós entendemos a sexta visão. Agora, se não cumprir, tem o quê? A maldição. Então, a maldição é pela desobediência, né? Não é inesperada. A escolha dos 2 mandamentos, em Êxodo 20, versículos 7 a 15, provavelmente representa todos os 10 mandamentos para escolhas diferentes, certo? Todos os 10 mandamentos, certo? Então, era para eles obedecer os 10 mandamentos. Nota 4, todos são responsabilizados por aquilo que o rolo voador declara, com as consequências da desobediência expressas em termos vívidos, né? Então, obedeceu, vai ter bênção. Desobedeceu, vai ter maldição, tá? Nota 5 a 11, diz assim: a idolatria era uma característica da desobediência de Israel, com os atos inesquecíveis de adoração de ídolos registrados por toda a história, né? Então, você vê que o primeiro mandamento é: não farás imagens de escultura, né? Não terás outros deuses diante de mim e não farás imagem de escultura. E eles já erravam no primeiro mandamento, né? Que é a idolatria. Como eles desobedeceram, o Senhor enviou os israelitas para um cativeiro, numa terra conhecida por divindades pagãs, né?
A sétima visão, com a perversidade sendo levada numa vasilha de volta para a Babilônia, indica que a idolatria era de lá e não da terra prometida, certo? Você vê que coisa, né? Eles adoraram tantos os ídolos que o Senhor os mandou para lá, para a terra dos ídolos, que é a Babilônia, né? Já que vocês amam tanto os ídolos, vão para a terra deles lá. E eles ficaram lá exilados, né, por 70 anos. Então, agora a gente vai ver a sétima visão, que é a visão da mulher e o cesto. Versículo 5. O anjo que falava comigo saiu e me disse, levante os olhos e veja o que é isso que está saindo. Eu perguntei, o que é isto? Ele me respondeu, é um cesto que serve para medir. E acrescentou, isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto. E eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou, isto é a maldade. E a empurrou para a funda do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Bom, nós precisamos das notas para a gente entender essa sétima visão, né, da mulher. Então, nós sabemos que a idolatria era uma característica da desobediência de Israel, né? Israel era para adorar um único Deus. Então, primeiro, você viu que a sexta visão, fala do rolo, né? Fala da palavra. E o que tem lá no Pentateuco, nesses 5 livros? Os 10 mandamentos estão lá, né? Estão em Êxodo. Então, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não farás imagem de escultura. Já o primeiro mandamento é não adorar ídolos. E eles erravam já no primeiro mandamento, porque adoraram ídolos. Então, com atos, eles desobedeceram com atos inesquecíveis de adoração de ídolos, registrado por toda a sua história. Nós vimos em vários livros que eles chegaram ao absurdo de oferecer seus próprios filhos aos ídolos. Mataram seus filhos e ofereceram a ídolos pagãos. Isso é o clímax, né, dessa idolatria, né? E você pode conferir em Êxodo 32, de 1 a 8, 1 Reis 11, de 1 a 11, certo? E muitos outros versículos aí. Não obstante, Deus enviou os israelitas para um cativeiro numa terra conhecida por divindades pagãs. Olha só, para onde que eles foram? Para onde que eles foram exilados? Justamente para a Babilônia, onde ali é o centro da idolatria, né? A sétima visão, com a maldade, né, a perversidade, sendo levada numa vasilha de volta para a Babilônia, que maldade é essa? É a mulher que está dentro do cesto. Ela é a maldade, né? Então o anjo coloca ela lá dentro e fecha o cesto com tampa de chumbo, uma tampa pesada, né? Isso indica que a idolatria era de lá. E ela está dentro desse cesto e ela está sendo levada para a Babilônia, né? A terra de Sinar. Indica que a idolatria era de lá e não da terra prometida,
certo? Veja bem, a idolatria estava no lugar errado, porque ela estava em Jerusalém, né? A idolatria em todo Israel. Então, o que o Senhor fez? O Senhor coloca essa idolatria, né, essa maldade dentro do cesto, e duas outras mulheres levam esse cesto para a Babilônia. Por quê? Porque ela é de lá e não de Israel, certo? Então, levou ela para o seu próprio lugar. E isso era uma advertência. Eles tinham acabado de sair, né, do cativeiro, mas se eles sucumbissem novamente à idolatria, o Senhor os enviaria de volta para o cativeiro, certo? Essa é a sétima visão da mulher e o cesto. Bem, agora tem uma nota 7 e 8 do capítulo 5. O povo escolhido de Deus é representado por uma noiva, né? Ou por uma prostituta, quando procedendo de forma idólatra, né? Então, quando fala-se da noiva de Cristo, quando fala da igreja, né, ela é representada por uma noiva, né? Mas quando o povo está praticando a idolatria, ela é representada por uma mulher prostituta. Esta é a perversidade, ou seja, essa é a maldade. Essa mulher que está dentro do cesto é a maldade, a perversidade, no caso aqui, a prostituta, certo? Referindo-se a uma mulher nessa vasilha, era uma visão chocante, não com a intenção de rebaixar as mulheres, mas para simbolizar qualquer um que fosse impuro. Ela simbolizava o povo ali, né? A palavra hebraica para perversidade é do gênero feminino e pode estar ligada à deusa cananeia Aserá, né? Então, é uma deusa que eles adoravam, né? Nota 11. Sinar é uma palavra mais antiga para Babilônia, tá? É a mesma coisa. Levar para Sinar e para Babilônia é o mesmo lugar. Se o povo escolhido se tornasse idólatra novamente, o Senhor faria com que ele voltasse para o cativeiro. Então, nós terminamos aqui a nossa leitura de hoje, né? E hoje nós vimos 3 visões, né? A do candelabro, eu acho que ficou clara, né? A 6ª visão do rolo, né? Que é a palavra que é para ser obedecida, né? E a desobediência, e por causa da desobediência tem a outra visão, a 7ª visão, que é a da mulher e do cesto, né? Então, se desobedecer a palavra, cair em idolatria, em desobediência, tem essa visão que mostra que o Senhor vai cumprir sua palavra e vai levá-los de volta ao cativeiro. Muito bem, eu creio que o Senhor abriu isso para nós. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. A irmã Lene dá continuidade com a leitura bíblica de hoje, com Salmos, Provérbios e Apocalipse. E estamos quase terminando a leitura bíblica esse ano. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Mais um dia de leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 142, Provérbios, capítulo 30, versículos 21 e 23, e Apocalipse, capítulo 14. Vamos iniciar a leitura com os Salmos. Oração pedindo ajuda. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há que me reconheça nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende
ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém? É uma oração de uma pessoa que está bem angustiada, bem se sentindo presa, né, psicologicamente. Principalmente quando aqui no versículo 7 fala assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Ó Senhor Jesus, deve ser terrível a pessoa se sentir presa dessa forma, mas ainda bem que temos uma saída, né? O Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nos sentimos assim, presas por algum problema, alguma coisa, busquemos o Senhor, busquemos ajuda a quem pode nos ajudar. Amém, irmãs? Agora vamos ler Provérbios, palavras de sabedoria, 30, versículos 21 até o 23, que fala assim: 3 coisas fazem a terra tremer, na verdade são 4, que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Amém? Agora vamos ler Apocalipse. Apocalipse 14. O cântico dos 144.000. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de harpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. As mensagens dos 3 anjos. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, vendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a
perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Deus. A quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Amém. Senhor Jesus. Bom dia, irmãs. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Eu ouço a tua voz, amiga. Amém, amadas. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes. Nós estamos no capítulo 6 e o subtítulo de hoje é Perseverar em meio à tribulação até que venha o reino. Quanto mais era pregado o evangelho do reino, mais tensão e perseguição surgiram na igreja em Jerusalém, até que perderam a palavra profética, porque ali não estavam mais os apóstolos. Paulo, quando retornou a Jerusalém depois de sua terceira viagem, já encontrou ali Tiago e outros presbíteros. Isso significa que a liderança de Tiago ficou evidente, enfraquecendo a liderança de Pedro, o que deu base para que outro evangelho fosse pregado. Sem o apóstolo não há palavra revelada, e sem palavra tudo se corrompe. Na pressão, todos se dispersaram. Irmãs, como podemos dispensar-nos diante das perseguições? Pelo contrário, nós não podemos nos dispersar diante das perseguições. Nós devemos unir-nos ainda mais, perseverando na palavra. Isolada, você corre o risco de se tornar zelosa da lei. E isso não pode acontecer. As servas diligentes vivem em novidade de vida, anunciam o Evangelho com intrepidez e perseveram mesmo nos dias mais desafiadores. Mesmo com todas as coisas que aconteceram diante dos olhos dos líderes judeus, eles temeram mais ser perseguidos pela cruz de Cristo e perder seus privilégios, do que continuar seguindo a lei e os costumes do judaísmo. Gálatas 6,12 diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Em todos os tempos, existe um povo que está no controle do poder.
É uma elite que controla a política e defende o sistema estabelecido por eles e para benefícios deles mesmos. E estes nunca querem mudar no sistema, mudanças no sistema. Eles têm grande influência na sociedade, na religião, na política. No 4º capítulo de Atos, vemos que ninguém podia negar os milagres realizados, mas proibiram Pedro e João de continuar falando em nome de Jesus, porque as pessoas estavam convertendo-se e eles corriam risco de ter a sua estrutura de poder abalada. Ao coração, né? Havia prodígios, milagres, sinais, muitas coisas confirmando a palavra, mas por causa do poder, eles não queriam perder poder, não queriam perder seu prestígio, então eles começaram a perseguir os apóstolos para eles não serem derrubados, né, no seu poder. Então eles eram contra aquela mudança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, para que nós possamos assim ser um com aquilo que o Senhor está fazendo. Mas Pedro e João não obedeceram e continuaram cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho, praticando as ferramentas e vivendo os milagres realizados pelo poder do Espírito Santo. Ousadamente, Pedro seguiu as instruções de Jesus e focou nas coisas concernentes ao reino. É difícil entender. Entre os judeus convertidos, era o maior problema na mudança da dispensação. Era muito difícil para eles, né? Mestres falsos e de caráter gananciosos não aceitavam o falar vivo de Deus. Além de Pedro e João, Estevão era outro irmão cheio do Espírito Santo, envolvido e comprometido com a igreja. Esse jovem perseverava no ensinamento dos apóstolos, sendo muito ativo nos serviços da igreja e na pregação do Evangelho do Reino. Estevão era muito consistente e não cedeu à pressão, mesmo quando a intensidade da perseguição sobre ele aumentava. Atos 7 relata a firmeza de Estevão. A pressão contra ele chegou a tal ponto que o prenderam e falsamente o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Não era algo fácil, né, de ser vivido, mas Estevão não cedeu à pressão. Atos 7, 51 e 52 relata a parte de seu discurso. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Nossa, ele foi muito intrépido, né? Após essas palavras, Estevão foi apedrejado. E naquele dia levantou-se uma perseguição avassaladora contra a igreja de Jerusalém. Estevão lutou até o último suspiro em defesa do Evangelho do Reino. Mesmo naquela situação, viu os céus abertos, viu o Filho do Homem em pé, trabalhando na terra, nos corações aflitos e nos abatidos de espírito, que perseveravam na palavra e tremem diante dela, para que a vontade de Deus seja feita. Vamos lutar pelo reino todos os dias da nossa vida, amadas irmãs. Vamos pregar, defender e anunciar a cruz com toda a nossa força. Perseverando, Cristo trabalhará em nossa alma e seremos uma só alma lutando para realizar a vontade original de Deus, fazer Cristo encabeçar todas as coisas na igreja e depois pela igreja todas as demais coisas. Nesse momento, irmã, depois de tudo que temos visto a respeito da perseverança, do poder do Espírito, da unanimidade, do desprendimento, chegou o momento de fazermos uma aliança. Em Neemias, quando o povo restaurou o governo de Deus por meio da palavra profética com muros, quando a cidade foi edificada, os serviços foram organizados e as ofertas restauradas. Eles pediram para ouvir a palavra a fim de arrepender-se de seus pecados e receber direcionamento. E ao ouvir diligentemente a palavra, receberam luz, arrependeram-se e fizeram uma aliança.
querida serva diligente, arrependa-se e peça ao Senhor que lhe dê direcionamento. Peça a Ele que seu coração esteja correto, adequado e que haja um recomeço em sua vida, para que você viva a partir de agora a vontade de Deus e tenha o poder do Espírito Santo constantemente atuando em você. Ó Senhor Jesus, Senhor, dá para nós esse coração. Queremos fazer uma aliança com o Senhor. Queremos nos relacionar de uma forma viva contigo. Sermos fiéis à comissão que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor nos renove e nos dê um coração adequado. Senhor, para que nós possamos ter um novo começo contigo. Uma vida de fazer a tua vontade, com o poder do Espírito Santo, constantemente atuando em nós. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por estar sempre conosco e por nós podermos, Senhor, nos arrepender. Senhor, nos lava com teu sangue e nos ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Mas todo meu amor agora é teu, pois toda minha alegria e todo meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser. Salvou me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu. Mas todo o meu amor agora é teu, pois toda a minha alegria e todo o meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser. Salvou a minha vida, me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu, mas todo